Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo, principalmente quando eu estava ali na época da adolescência, que eu estava descobrindo um pouquinho mais dessa minha deficiência visual, como que ela afetava a minha vida e todo o contexto, né, da deficiência visual. Quando eu descobri mais a fundo o que era deficiência, comecei a tomar consciência disso e do que ela causava na minha vida, eu comecei a questionar Deus e o mundo. Eu comecei a me perguntar por que só eu? Gente, eu sou de uma família sem brincadeira nenhuma. Por parte de mãe, juntando os netos, bisnetos, tataraneto, quando a gente fez esse cálculo já estava em 150, e é porque já tem um tempo, já deve estar em uns 180 por aí, porque tem muita gente nascendo na família, que a família crescendo muito, graças a Deus. Então, no meio desse povo todinho, juntando a família da minha mãe, a família do meu pai, só eu nasci com baixa visão. Alguma coisa de errado tem comigo. Não tem condição um negócio desse, só eu nasci com a baixa visão, porque não dividiu, né? Porque não deu, sei lá, miopia para mim, ou astigmatismo para outro irmão, enfim, não, deu tudo para mim. Os outros irmãos, tudo de boa, tudo enxerga de boa. E eu nasci com um como completo. E aí eu ficava me perguntando muito, por que eu? Mas aí depois de um tempo que eu comecei a ter consciência, que eu fui fazer terapia, que eu fui entender o meu papel no mundo, que eu fui entender o meu lugar no mundo e entender quem eu sou como pessoa, eu virei a chave, eu mudei essa pergunta e eu comecei a perguntar o seguinte: por que não eu? Né? Eu acredito que Deus, ele escreve certo por linhas tortas, né? Essa é a frase. Eu não sou muito de religião, não sou muito de uma religião específica, mas eu acredito muito em Deus. E tem essa frase, né? Deus, ele escreve certo por linhas tortas. E eu tenho certeza que se Deus entregou a baixa visão para a gente, se Deus entregou, por exemplo, a deficiência física para uma pessoa, se Deus entregou outra coisa para qualquer pessoa, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe de quem você vai ser lá na frente, lá no futuro. A gente não consegue ter essa dimensão, né, de como vai ser a nossa vida lá na frente. Mas Deus, Ele já sabe de tudo. Quando a gente nasceu, quando a gente estava no ventre da nossa mãe, ele já sabia quem era você e o que você ia fazer nessa terra. A gente que fica quebrando a cabeça, porque quando a gente não vem com manual. Então, por isso que a gente fica quebrando a cabeça, passando por isso tudo e fazendo essas perguntas sem sentido. Então, se você está aí nessa fase que eu passei, de se perguntar por que você nasceu com essa deficiência, por muito tempo, gente, eu também me sentia a ovelha negra da família. Eu sentia que eu não era capaz, eu sentia que eu não ia ser ninguém, e também por conta das opiniões, do que as pessoas falavam. Naquela época, quando eu era adolescente, eu não tinha muita minha opinião formada sobre o que eu ia ser, sobre ter uma visão, né, de quem eu ia ser. E eu tenho certeza que a Ruana adolescente olha para a Ruana de hoje, nossa, ela tem um orgulho muito grande de quem eu sou, de quem eu me transformei, da consciência que eu tenho da realidade e do conhecimento que eu tenho, principalmente. Então, assim, se você está nessa fase da adolescência, tá tudo bem você se questionar, tá tudo bem você se perguntar, mas eu gostaria que você mudasse essa frase e comece a pensar, por que não você? Olha para o lado bom da deficiência, sabe? Eu sei que realmente não tem um lado bom da deficiência, mas pensa pelo seguinte, você enxerga, não é muito, mas você vê, você escuta, você anda, você conversa com pessoas, você tem amigos, você tem pessoas que te amam, sabe? E isso, a deficiência, ela não vai tirar de você. A pessoa que você é por trás da deficiência, ela não consegue mexer nisso. Ela pode mexer um pouquinho na sua autoestima, mas até isso a gente consegue resolver com terapia, com um psicólogo, né? E também ao longo do tempo com a maturidade. A gente consegue resolver essa questão também da autoestima. Inclusive, se vocês quiserem vídeo com dica para melhorar a autoestima com baixa visão, deixem nos comentários que eu gravo para vocês. Então, assim, se você está nessa fase da adolescência, entenda que vai passar, sabe? Mude o questionamento, entenda que você é forte, que você é capaz, que você é corajosa, porque Deus não ia te dar essa baixa visão se você não fosse isso tudo, se você não fosse essa pessoa tão incrível que consegue passar por tantas coisas. Gente, eu fico pensando,
Por exemplo, é tão desafiador, né, a gente viver com a baixa visão. A gente passa por cada coisa, é um dia de cada vez, literalmente. E cada dia é um diferente do outro. Às vezes você só vai na padaria comprar um pão. E lá na padaria acontece alguma coisa assim extraordinária, né? Que na baixa visão é sempre assim, você vai comprar um pão e volta com a história para contar. Então é basicamente isso. As pessoas julgam a gente, as pessoas criticam, as pessoas não têm tempo para ouvir, para entender o porquê das coisas, só simplesmente julgam o livro pela capa. E lidar com tudo isso não é fácil, é pesado, é desafiador, é difícil, mas uma coisa eu te digo, ao longo do tempo você aprende a lidar com tudo isso e você cria uma casca grossa para você se proteger de todas essas situações. Quando você está passando por essa situação de tentar entender, você não entende o futuro. Mas eu vim do futuro para te dizer que essa fase passa e que vai chegar um momento que você vai lidar bem com a sua deficiência, vai chegar um momento que você vai entender o porquê dela, vai chegar um momento que você vai entender o seu propósito perante as outras pessoas com a sua deficiência. Talvez o seu propósito seja, sei lá, ministrar uma palestra falando sobre a sua deficiência. Talvez o seu propósito seja ajudar outras pessoas por meio da sua deficiência. Então, cada pessoa vai vir com um propósito na Terra. Cada pessoa vai vir com a missão. E ao longo do tempo é que a gente vai vivendo, aprendendo e se descobrindo como pessoa, como ser humano e com a deficiência também. Não dá para a gente tirar a deficiência da nossa vida. Tudo a gente vai fazer com a deficiência. Então, assim, esse vídeo é um vídeo mais curtinho que eu só queria, assim, abrir meu coração e conversar com vocês sobre essa situação de te dizer o seguinte: essa fase que você está passando, de imaginar que você é a ovelha negra da família, de perguntar para Deus o mundo e de se culpar por ter nascido com a baixa visão, ela vai passar. Vai chegar um momento que você vai se entender com ela, que você vai viver bem com ela. E assim, essa vai ser a melhor fase, que é a fase que você aceita a sua deficiência visual, que é a fase que você fala para as pessoas da sua deficiência, é a fase que você conscientiza outras pessoas sobre a sua deficiência, que você mostra que ela existe, porque assim, o mundo não sabe que existe o baixa visão. O mundo, na cabeça dele, ele sabe que existe o cego, mas a gente está meio esquecido, então a gente precisa falar, a gente precisa comunicar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, antes de você sair falando por aí para todo mundo que você tem deficiência, melhore seu psicológico primeiro, porque vão vir críticas, vão vir julgamentos, vão vir comentários maldosos, então melhore tudo isso, faça ali um alicerce bem feito, melhore o seu terreno, melhore a superfície, para que você fique bom em receber tudo isso e não caia. Então, eu só quero te dizer com esse vídeo que essa fase vai passar, essa fase difícil vai passar, você vai passar pela fase de não aceitar a deficiência e vai chegar um momento que você vai aceitar e falar sobre ela com alegria, com leveza. Sim, eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu tento trazer o máximo de leveza e de conhecimento para vocês, porque eu sei que isso tudo vai ajudar. Porque a deficiência em si ela já é muito pesada, então não adianta vir para vocês aqui com a cara lavada, sem uma maquiagem e tristinha, cabisbaixa, porque não vai animar vocês. A deficiência já é pesada, esse tema já é pesado, então eu tenho que vir aqui para vocês feliz, saltitante, com meu sorriso maravilhoso que eu tenho, com minha pele linda, maquiada, para falar isso tudo para vocês, para animar vocês, para fazer vocês levantarem a bunda da cadeira e pensar: eu sou incrível, eu sou capaz, e a deficiência, ela não vai me derrubar. Então, assim, não se sinta a ovelha negra da família. Eu sei que isso vai passar, e eu venho do futuro para te dizer que isso vai passar. E lá na frente, você vai entender o porquê de tudo isso, e você não vai mais questionar Deus. Você vai começar a agradecer a Deus por ter nascido com essa deficiência. Por mais louco e difícil que essa frase que eu acabei de falar pareça, isso vai acontecer com você. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha feito você pensar, refletir e principalmente tenha feito você mudar o seu pensamento, mudar a chavinha da pergunta e faça você realmente refletir sobre a sua deficiência e não se sinta um peso na sociedade, porque você não é. Você é uma pessoa incrível, forte, capaz, inteligente, bonita. Eu acredito em você. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.